Ele notou mentalmente que não só isso. A morena foi capaz de se mover do primeiro círculo para o quarto círculo em um ano. E ele também pode usar feitiços iguais em poder ao sétimo círculo. Ele pensou que apenas uma torre mestre teve acesso à magia do sétimo círculo. Olhando pela janela brilhante na frente dele, o homem se perguntou se ele poderia ser um gênio. O homem loiro também olhou pela janela, dizendo que a produção em massa deve ser aumentada o mais rápido possível. Ícaro perguntou se ele poderia fazer quimeras como Aron. Ele olhou em sua direção. Como o homem mascarado respondeu negativamente. Que os materiais de grau real não eram fáceis de obter. Crow Mask perguntou o que ele inventou. Então, o exterior, olhando para frente, disse que as câmeras eram suficientes para ganhar tempo. E, além disso, ele os fez por diversão. Ícaro franziu a testa para o homem quando disse que, se ele criou algo, seria algo completamente diferente. Ele perguntou se ele estava falando sobre massa. Produção de homúnculos, ele cuidou dele. Quando a loira se virou e saiu, dizendo que, para este propósito, eles capturaram Cao Cao. E a propósito já havia sido estabelecido. Crow Mask perguntou se ele estava falando sobre aquela torre. O homem mascarado congelou por um momento. E que a torre foi destinada a outra coisa, que ele não contaria hoje. Ícaro assistiu com uma expressão calma, enquanto a loira pediu-lhe para esperar nos bastidores. Seu par prepararia o palco para ele. Parado, não muito longe da porta, a máscara de caveira disse que o desejo já sabe sobre sua conexão com a divisão. E se assim for, ele não vai tirar os olhos deste país. E tentará descobrir sobre o estado de coisas? Crow Mask estreitou os olhos e franziu a testa, dizendo que já haviam bloqueado todas as informações. E Alamdessa. Eles responderam às demandas do Império. A loira concordou que ele ficou lá sem se virar. Que ele teria que vir e descobrir tudo. Ele acrescentou que simplesmente aconteceu, que a reunião da Aliança dos Reinos Ocidentais seria mantido em divisão. O exterior se virou e brilhou seus olhos roxos, dizendo que ele se juntaria e eles destruiriam o desejo juntos. Exorian esfregou a ponte do nariz com os dedos, perguntando se o homem estava falando sério, observando que isso era loucura. Sobre a mesa estava um tablet eletrônico, do qual uma voz masculina disse que era muito perigoso. Porque se os outros realmente veem poder e divisão, então ele estaria no centro do inimigo. Desejo puxou sua jaqueta sobre as mãos, respondendo que ele não tinha outras opções para coletar informações, e sem ele seria impossível detê-los. O cara caminhou até o espelho e começou a endireitar a gravata, observando que eles também lhe enviaram um convite, e ele deveria ir mesmo que fosse uma armadilha. O Shoria, indignado, perguntou se ele tinha ouvido corretamente sobre o convite. Esfregando a ponte do nariz, ele se inclinou sobre sua mesa de várias telas, quando a Morena disse a ele que tinha que haver uma razão pela qual as lontras não tinham dado passos significativos, depois de assumir a vibe, e eles não seriam capazes de agir imediatamente.
Na reunião, o mestre se recostou em sua cadeira e cruzou os braços, respondendo que eles deveriam aumentar a segurança, então, apenas no caso de ele adicionar, que ele iria persuadir os reis a fazer o mesmo. Desejo fechou os olhos e sorriu quando o mentor pediu para levar alguém com ele, já que seu grupo sozinho não seria suficiente. Exarian disse que, embora ele estaria com eles provavelmente não permitiriam que eles ficassem juntos. O cara disse que tinha alguém em mente. Ele virou as costas para o tablet e caminhou para o lado, que era hora de acabar com um caos prolongado. Quando a noite caiu, a voz de uma mulher foi ouvida na taverna, dizendo que ela entendeu tudo. Olhando para as garrafas de vinho colocadas no bar, a garota perguntou se era por isso que eles estavam procurando por ela. Desejo olhou em sua direção com um olhar estranho, perguntando se ela concordou. A menina pegou o copo de bebida com os dedos e respondeu que isso não era uma pergunta para ela. Catarina, sentado com a morena atrás da guarita quente, respondeu que ela iria com eles. Ela levantou o copo para os lábios com um sorriso e disse que, já que Rafael não poderia deixar o rei, ela se tornaria sua acompanhante. O cara agradeceu. No entanto, em seu coração, ele ficou surpreso que ela concordou rapidamente. Desejo olhou para a garota, que esvaziou o copo em um gole, e perguntou se ele iria com seu grupo. A morena respondeu que ele só levaria o time principal. Ele franziu a testa quando Catarina respondeu que ele iria desde que ele percebeu que era por causa do carrinho de bebê. A garota de cabelo rosa riu quando o cara se inclinou em direção a ela e descontentamento no rosto, pediu a ela para não tocar no carrinho. Uma explosão de impacto soou no salão de treinamento de primeira categoria. O cara de cabelo ruivo ficou com uma espada e escudo nas mãos, indignado por não serem seus rivais, mesmo que eles fossem de primeira categoria. A estudante de cabelos escuros colocou as mãos nos joelhos e, perguntando onde ele tinha força para ficar indignado, a garota de cabelos verdes colocou uma varinha mágica, dizendo que havia 3 deles. Então precisamos tentar novamente. A garota, com um frescor gelado flutuando ao seu redor, disse que achava que eles seriam mais fortes apenas com uma espada na mão. Ficou em frente ao trio e sugeriu terminar este. O cara fez uma careta de insatisfação e a mulher de cabelos escuros suspirou com relevos, dizendo que ela não podia mais fazer isso. Catarina apareceu no corredor e disse, com um grande sorriso, que foi impressionante, e eles tinham alunos promissores. Ela perguntou se ela poderia se juntar a um grupo de alunos. Não entendendo quem era, começou a se virar. O de cabelo rosa, com o rosto gentil, colocou a mão no cinto e mostrou 2 dedos com o outro. Quando os alunos começaram a notar em voz alta que esta era Catarina, o arco da guarda imperial, eles olharam para ela com uma cara de surpresa. Quando a menina agradeceu pela saudação e perguntou se eles poderiam desocupar o salão. Por um tempo, os alunos estavam se perguntando por quê. Ele só ficou com raiva quando o arqueiro disse que queria testar a famosa mulher de espadas mágicas em batalha. No entanto, fechando os olhos, a menina sorriu terrivelmente e disse que ela não poderia garantir a segurança dos outros.
Os alunos concordaram imediatamente. Quando a sala de treinamento estava vazia, Katarina disse que era bom que fossem apenas os dois. Em frente à loira, ela abriu a mão quando perguntou por que ela veio aqui. O arqueiro disse que era como se ela mesma não sabia, e depois acrescentou que explicaria. Ela se ajoelhou batendo no chão com o punho, dizendo que o arco da guarda imperial, Katarina Swan, ela se curvou diante de Agiste, dizendo que ela saúda Sua Majestade. A loira suspirou cansada e disse que o treinamento de Pran havia acabado. Então não havia necessidade do arqueiro estar aqui. Sem se levantar do chão, Cabelo Rosa sorriu e disse que era tão... Mas pediu-lhe para acompanhar ele para a reunião dos reinos ocidentais. A espadachim perguntou se ela realmente concordava. O rosto de Udin franziu a testa de irritação, como ela sugeriu que Katarina estava mirando em Prem. A menina respondeu que tudo não era assim. E então perguntou para quem eles a levaram. O arqueiro levantou a mão, e seu punho brilhava com uma aura rosa. Ela disse que os polares estavam realmente nele. No entanto, ela concordou apenas por causa de Sua Majestade. Ele apenas mandou de volta surpreso quando a energia voou para ela. Ela pulou para o lado esquivando-se do golpe, causando um pedaço do chão no patamar. Para ser destruída, a loira correu para frente e perguntou por que havia tanta segurança. Katarina respondeu que o imperador estava preocupado com sua segurança. A menina franziu as sobrancelhas loiras e uma gota de suor escorreu por sua bochecha. Como ela disse que ela não era mais pequena o suficiente para precisar de proteção. O arqueiro sorriu com suas palavras, respondendo que então um laço rosa apareceu em suas mãos. E ela atirou 3 conchas rosa em seu oponente, pedindo-lhe para provar suas palavras com suas habilidades. E apenas acenou com a mão da espada e Relâmpago Azul começou a brilhar ao seu redor. A loira lutou contra cada pedra, pensando que, com a aura, eles eram apenas uma arma formidável. Congelando ela, olhou para a garota de cabelo rosa. E ela disse que teve uma boa reação. Katarina sorriu e levantou o arco novamente, dizendo que isso não era suficiente. A loira franziu a testa, pensando que nesse ritmo ela perderia rapidamente. A garota balançou sua espada, usando feitiços, coçando tudo ao redor dela para brilhar com luz azul. Naquele momento, o arqueiro puxou uma flecha mágica na corda do arco, lançando o feitiço. Ela atirou um poderoso fluxo de aura em seu oponente. E Jia, segurando sua espada, correu para o lado. A garota de cabelo rosa olhou para ela com olhos surpresos, perguntando se ela foi capaz de se esquivar de tantas flechas. Ela se perguntou se a garota estava realmente melhorando suas características físicas, porque ela não tinha visto essa magia da imagem antes. A loira pulou acima da cabeça de Katarina, balançando sua espada para o feitiço do Palácio de Gelo. Olhando para ela, o arqueiro comentou sobre 2 feitiços de imagem. Ela notou que Sua Alteza havia amadurecido. E nesse caso, com as sobrancelhas franzidas, a de cabelo rosa puxou o barbante de seu arco, dizendo que ela deveria dar tudo de si. Correndo em direção ao oponente, Idias gritou alto. O arqueiro ativou sua arma.
recarregar com um sorriso um momento depois. Uma grande explosão foi ouvida no salão de treinamento da academia, de pé na borda do ringue, em uma nuvem de poeira. Katarina desce. A loira não era a mesma que costumava ser. Quando a garota com uma espada nas mãos reapareceu acima de sua cabeça, Cabelo Rosa notou que, junto com suas habilidades, ela mesma tinha mudado. Um barulho alto ecoou pela sala de treinamento. Katarina colocou um bloco com seu arco. Dizendo isso antes, os sentimentos da garota só podiam ser entendidos. Com dificuldade, ele apenas perguntou a ela: "O que isso muda?" O de cabelo rosa sorriu, enquanto ela cruzava os braços e dizia que ela achou divertido para ver que havia alguém quem poderia mudar Sua Alteza, tanto que ela correu em direção ao oponente. Quando ela saltou bruscamente para trás, pediu-lhe para não falar bobagem. O arqueiro perguntou se ela estava preocupada. Com um sorriso no rosto, ela começou a dizer que ainda a loira abriu a boca de surpresa. Quando ela foi questionada por que ela estava escondendo sua identidade, dele, Katarina notou que tinha aberto. Ela imediatamente se aproximou do espadachim e disse que ficou muito surpresa, que ela estava distraída durante a batalha. Ele apenas permaneceu em silêncio, enquanto o arco estava apontado para sua garganta. A garota de cabelo rosa sorriu contente. Guardando sua arma, ela estendeu os braços para os lados e se ofereceu para acabar com a luta. Ela disse que era hora da loira perceber não só sua força, mas também outra coisa. Desejo em um terno de negócios. Tentou chamar idades. Ela olhou para ele com um olhar nebuloso, quando ele perguntou se ela estava bem. Frente a menina respondeu que estava bem. Ela estava apenas perdida em pensamentos. O cara perguntou se isso era verdade, notando que ela não parecia bem. A loira respondeu que estava tudo muito bem. Ela simplesmente não dormiu bem ontem à noite. Katarina, parada nas proximidades, olhou em sua direção. Quando a morena perguntou se ele também às vezes não dorme, o mágico sorriu docemente e pediu-lhe para dizer-lhe se algo a incomodava. Ela respondeu que eles fariam isso. Quando o desejo se virou e foi embora, a espadachim disse que ela definitivamente diria a ele: ao tia-ramo da torre do portão de teletransporte mágico. A voz de um homem disse que antes de partirem, ele queria apresentar duas pessoas a ele. Apontou a mão para as pessoas que se aproximavam deles e disse que eles liderariam os soldados da Torre da Magia e fornecer-lhe apoio. Senhor já familiar para eles, aproximou-se da equipe. Queria estar junto com o loiro, que é o vice-mestre da Torre de Magia, chamado Hefesto. Ele se apresentou e disse que ficou honrado em atender o desejo. O capitão da guarda imediatamente correu para o menino de cabelo azul. E o vice-mestre se aproximou da morena e começou a apertar sua mão, dizendo que ficou muito impressionado com suas teorias e com tanta inteligência sua civilização avançaria. Décadas adiante, ele disse que também tinha uma pergunta em relação à 23ª fórmula, associado à pedra mágica, que ele havia descoberto anteriormente. O senhor Careia perguntou ao carrinho com um sorriso se ele
não cresceu. Exorian olhou para a garota de cabelo rosa, ajustando o colarinho, que disse que o mestre era muito sério. O homem respondeu que, enquanto eles estavam preparados para um ataque imprevisto, eles devem evitar conflitos diretos, se possível. Ele olhou para a garota de terninho e perguntou se ela era a senhora Catarina da Guarda Imperial. O arqueiro respondeu que era ela. Exorian abriu a boca com surpresa e perguntou se o rosto dela era o efeito de um artefato. A mulher de cabelo rosa respondeu que muitos da aliança dos reinos ocidentais ainda abrigavam hostilidade em relação ao Império. Embora parecesse que as atitudes haviam melhorado, Catarina, cujo rosto estava coberto de cicatrizes, piscou e disse que, se 2 guardas imperiais aparecessem na reunião, não acabaria bem o mestre. Respondeu que parecia-lhe que sua aparência não havia mudado muito, ao que a menina riu. Quando a luz roxa brilhante acendeu, o homem perguntou se todos estavam prontos. Exorian estava no centro do círculo de teletransporte, dizendo que ele estava começando a se teletransportar. Para dividir a equipe de Desire, ouça atentamente as palavras do mestre, que havia uma alta probabilidade que o reino já estava sob o controle dos outros. Ele acrescentou que eles são, usando a participação na reunião como desculpa. O trio de acompanhantes também ouviu as palavras do Exário, que seu objetivo atual era coletar informações para descobrir até que ponto o inimigo havia tomado o poder. Ele pediu para tentar evitar conflito direto e agir com cuidado. O mestre, iluminado pela luz roxa, levantou a perna. Ele bateu a bota no chão, dizendo que era hora de ir naquele momento. Todos os presentes foram engolfados por uma luz roxa brilhante. Dividir estação portão de teletransporte. Depois de transportar para o reino, Exorian comentou que eles chegaram sem problemas. Desejo perguntou-lhe de que outra forma ele esperava se teletransportar, não percebendo as pessoas se aproximando deles. O mestre respondeu que a magia não é universal e às vezes leva você para o lugar errado. A morena disse que parece-lhe que este é o seu assunto dolorido. Virando a cabeça para o lado e percebendo as pessoas, o cara chamou seu mentor. Muitos cavaleiros de armadura vermelha e capas se aproximaram deles. O homem notou que recepção calorosa eles receberam. Um dos cavaleiros se apresentou e dar as boas-vindas ao convidado para o reino da divisão. O homem se apresentou como o comandante do esquadrão do dragão voador, chamado Siegfried neste momento. Os acompanhantes olharam com olhos assustados e surpresos, perguntando por que eles estavam sendo recebidos por um esquadrão de elite. Ele acabou de se voltar para Romantica, quando ela começou a explicar que eles eram a unidade de combate aéreo mais poderosa do continente. Ela acrescentou que ele ficou assim quando a divisão desenvolveu um método de treinamento exclusivo, mas eles estão longe do poder de um mestre. O comandante começou a tirar o capacete quando Exorian se aproximou dela e perguntou por que eles estavam aqui. Siegfried cumprimentou o homem e disse que Sua Majestade, como de costume, ordenou um procedimento de busca completo para todas as chegadas.
Uma garota com cabelo azul escuro e lábios carnudos pediu desculpas pelo inconveniente e pediu permissão para pesquisar o desejo. E Ezorian franziu a testa quando o comandante disse que outro dia havia informações que alguém do Império Averiano estava tentando mergulhar na divisão. Por esta razão, eles foram encarregados de, especialmente verificando cuidadosamente todos os representantes. O homem respondeu que se fosse esse o caso, então ele não se importou. Siegfried baixou a cabeça, agradecendo a ela por sua ajuda. Nesse momento, o mestre disse que queria perguntar algo. A menina olhou para cima e o medo apareceu em seus olhos, e gotas de suor começaram a escorrer por sua bochecha. Ezorian começou a perguntar o que, em outras palavras, por essas ações, o reino, ele emite uma aura escura. Pairava sobre a garota e perguntou se realmente considera a Torre da Magia seu inimigo que ajuda o Império a obter informações. Recuando, Siegfried começou a se curvar e respondeu que isso não era verdade. Ela gaguejou que era apenas uma formalidade, como eles foram ordenados a ter cuidado. E Ofendexarion sorriu e abriu os braços, brilhando com relâmpagos para os lados. E começou a dizer que ele sabia que eles estavam apenas fazendo seu trabalho. Ele disse que estava brincando, e então perguntou onde a busca começaria. Os cavaleiros do reino começou a se dirigir para os convidados. E o comandante pediu ao mestre para vir até ela. Desejo e Hefesto sorriu nervosamente. E a loira respondeu que Ezorian não se comportava assim há muito tempo. E o cara pensou que estava de volta aos seus velhos hábitos. Romantica caminhou pela rua do reino, carregando 2 malas nas mãos. Ela ficou indignada porque todas as suas malas foram saqueadas, e ela se sentiu como se fosse uma criminosa. A morena andando na frente dela riu em resposta pedindo Oli para não ser dramática. A mulher de cabelos castanhos cerrou os dentes de raiva quando o carrinho, atrás de quem Catarina estava olhando, começaram a dizer que podiam ser compreendidos, desde que a guerra terminou recentemente. Ele perguntou se é assim que eles tratam os hóspedes. O arqueiro disse que tal atitude em relação aos convidados é realmente anormal. A feiticeira exclamou que agora estava claro para ela. Essa divisão estava pensando no Império. Enquanto amigos expressavam indignação uns com os outros, desceu Peru e levantou a cabeça para a bandeira vermelha da capital. Dividir Pittsburgh. O cara fechou os olhos e franziu os lábios, lembrando do encontro com Aaron, quando ele apresentou mesmo e disse que ele era deste reino. Romantica olhou para a amiga com uma cara triste. Quando chegaram ao local, ramo da Torre da Magia, houve um grito de surpresa, perguntando se isso era verdade. Deu uma resposta positiva. Ezorian olhou para o cartão azul com sua imagem dourada, dizendo que eles iam participar do banquete. Então as imagens precisavam de imagens apropriadas. Romantica e carrinho de bebê estavam ao lado do mestre, com rostos encantados enquanto ele lhes dizia para dar um passeio. E não se preocupe com as despesas. O cara e a garota se cobriram de alegria, abraçando-se e acenando com o mapa. Eles correram para o lado. A mulher de cabelos castanhos agradeceu a Sharian em voz alta.
e exclamou que agora eles iriam buscar roupas. E Cabelo Azul sugeriu comer sorvete primeiro. Quando o Desejo se virou e começou a sair. Só perguntei se você iria às compras. O cara respondeu que tinha algo para fazer. E ele tinha um terno romantica, virou. Intrigada quando ouviu a morena sair. Catarina, para cuidar dos outros. Ao qual a garota respondeu que eles não estavam em perigo com ela. A mulher de cabelos castanhos parou, cuidando de seu amigo que está partindo. Está em um quarto escuro, com o luar vazando pela janela. A voz perguntou quantas pessoas da guarda auxiliar estavam disfarçadas. Individi agora esticando. O cara passou pela cômoda em que estava o tablet. Ele disse que qualquer informação menor seria útil, especialmente se estivesse relacionado à alquimia. A voz do dispositivo respondeu que ele entendeu e disse que há mais alguma coisa necessária. A morena perguntou para tentar ter certeza de que ninguém foi descoberto. Desejo sentou-se em uma cadeira perto da janela e na frente dele na mesa havia uma garrafa de bebida alcoólica. A voz do tablet respondeu que ele entendeu. E então anunciou o fim da conexão. O cara olhou para um copo em que um grande pedaço de gelo estava flutuando. Ele começou a se lembrar das palavras que em dividir. Havia uma boa bebida que costumava ser bêbada, de acordo com a tradição e a memória dos mortos. Mas agora você pode beber quando quiser. Ele se lembrou da oferta para beber quando eles voltaram. Inclinando-se para trás em sua cadeira, a morena suspirou pesadamente. Ele virou a cabeça para o lado, quando houve uma batida na porta, e perguntou se ele estava lá. O cara perguntou à romantica se eles já tinham voltado. A menina ficou com um sorriso no rosto, em calças brancas e um top amarelo. Ela perguntou se ela poderia entrar. E o mago respondeu positivamente. A mulher de cabelos castanhos entrou na sala e começou a olhar em volta, notando a limpeza. Ela perguntou como cheirava e assumiu que era álcool. Desejo gritou que ele estava apenas desinfetando seu quarto. A morena sorriu nervosamente quando ele disse. Foi perguntado por que ele estava se comportando dessa maneira. Ele perguntou o que ela quis dizer, olhando para sua amiga. Romantica observou que desde aquele mesmo dia, ele não se deu paz. Ela disse que todos podiam ver que algo estava errado. Os olhos do cara de repente se arregalaram de surpresa. E uma gota de suor escorreu por sua bochecha. Quando a menina começou a dizer isso agora, eles não estavam em perigo. Falta de tempo ou falha da missão. Quando o Desejo pendurou sua cabeça tristemente, a mulher de cabelos castanhos caminhou em sua direção, dizendo que eles entenderam que uma quimera, significava algo para ele. Ela notou que, já que ele não diz nada, eles também ficam em silêncio com um olhar triste. Ela se aproximou da morena e perguntou se ele sabia que sempre foi assim. Ela disse que ele é mais dedicado do que qualquer outra pessoa e constantemente tenta fazer tudo por conta própria. Desejo saltou para o lado, enquanto Romantica cerrava a mão em punho para socá-lo no peito. Ela disse que ele não diz por que está tão magoado e triste. E continua amantando para si. O cara queria começar a dar desculpas. Mas a mulher de cabelos castanhos interrompeu.
Ela sorriu amplamente e olhou para ele com olhos de boa índole. Que eles estavam esperando que ele se abrisse para eles. E desejou que um dia ele poderia dizer a eles toda a verdade. Desejo franziu os lábios com um olhar triste quando a garota. Disseram que estavam esperando para ele contar sobre si mesmo. Sabrat. Luar ainda filtrado para a sala iluminada. E a morena respondeu que ele faria isso. Ele disse à romântica que um dia ele definitivamente contaria tudo. Exorian, cujo rosto foi iluminado pela luz azul, olhou atentamente para a tela. Ele olhou para a lista de reuniões, participantes em seu tablet, e viu o nome do presidente Aaron Beck, chamado Anas na lista O Mestre. Observou que seria muito problemático com ele. Um dia antes da reunião, Crow Mask estava atrás de um grande copo, assistindo o que estava acontecendo no andar térreo, no salão de banquetes do Royal Divide Palace. Muitos convidados em roupas caras se reuniram. Uma voz do lado perguntou como ele estava. Observando que muitas pessoas se reuniram, Pirate correu até o homem e jogou a mão em seu ombro. Ícaro perguntou o que ele esqueceu aqui, lembrando-o de que sua tarefa era para estar no lugar do rei. O cara respondeu que estava tudo bem, porque depois de seu discurso, todos estavam distraídos com comida e bebida, olhando para o grande salão decorado. Ele acrescentou falar com qualquer um poderia trazer suspeitas sobre ele. Crow Mask lembrou que, na verdade, todos os chefes dos reinos ocidentais se reuniram aqui. Ele começou a tirar a mão do ombro, pedindo-lhe para não agir de forma imprudente. Pirata disse a ele para não ter medo, porque ele estava aqui apenas para avaliar a situação. Olhando para um homem negro adulto em um terno branco, ele perguntou se o presidente Aaron Beck estava lá. O cara sorriu amplamente e cantou. Agilidade no ombro da máscara de corvo, perguntando por que ele veio, se ele parou de ir às reuniões. Desde a velha república de seu mundo, Ícaro notou que ele realmente aventurou-se a abandonar o sistema existente, substituindo por uma forma republicana de governo. Olhando para Anis, olhando em volta, ele acrescentou que estava até arrependido. Que tal pessoa estava em tal lugar? Pirata perguntou se ele realmente o respeita tanto. O cara agarrou o ombro de Crow Mask com a mão e pendurou quando começou a mandá-lo de volta. Ele respondeu em voz alta que o desejo de Armin também apareceu. Ícaro desviou o olhar quando o exterior. Disse que não achava que viria até ele sozinho. Olhando para a luz brilhante atrás do vidro, o homem disse que não importa quanto perigo o esperasse. Esse cara ainda viria pessoalmente. Ele franziu as sobrancelhas, dizendo que ele também, olhando para o rosto confiante da morena. Masquerade terminou dizendo que pretendia acabar com isso. Do segundo andar, era claramente visível como uma multidão de pessoas instantaneamente se reuniram em torno do mágico, perguntando se eles poderiam chamá-lo do Senior Armen. O cara respondeu que eles poderiam chamá-lo do que o alguém disse que ficou chateado ao saber que o desejo se juntou à guarda imperial, já que eles teriam oferecido a ele um lugar tão bom em sua aliança Morena Hill.
dizendo que ficou satisfeito em ouvir tais palavras. O homem disse que os guardas imperiais tiveram muita sorte. O presidente Yanis assistiu sozinho, enquanto ele se virava para o lado. Eles o chamaram o homem. Começou a se virar. Depois de ouvir as palavras de saudação,